noite. O É Bem Bom está no ar. Boa noite! Nessa noite maravilhosa estamos aqui com Moacir e Daisy, pastores do Ministério Pão da Vida em Caxias do Sul. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Antes então de começarmos a nossa conversa, gostaria de falar da nossa parceira Fé Café, uma livraria cristã que se encontra aqui em Cachoeira do Sul, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 1622. Você que deseja adquirir bíblias como essa, descontraídas, legais, materiais de apoio para estudos, infantis, canecas, xícaras, brinquedos infantis. Bom, dá uma passada lá que você vai conferir tudo que tem de melhor no mundo cristão. Então, é isso aí. Vamos lá, Moacir e Daisy. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi esse encontro com Jesus? Vamos começar Por onde a gente começa? A viagem na vida de vocês aí, bem pelo início. A gente sabe que a Daisy é a irmã da Joyce, né? E a gente sabe um pouquinho dela, mas tem muitas pessoas a mais que querem conhecer, que ainda não te conhecem, não sabem da tua história. Conta aí pra gente. Então tá. Vamos lá, então. Boa noite, né? Bastante alegria que estamos aqui, né? Então, vamos... Boa noite. A Joyce e o André foram... Eu morava em Porto Alegre na época, eles foram transferidos para Caxias. Então, eu fui para Caxias no ano de 2000. 2000 para 2001, ali. Eu estava começando uma jornada com Cristo. E participei lá na garagem, né? Na Terra da Garagem, lá. Foi ímpares. As experiências lá foram assim, muito... Um início de vida, né? Eu não entendia nada, não conhecia nada sobre Deus. Tinha outro segmento. Não era cristã. Não. Mas também não vinha de nenhum outro segmento. Vinha de vários. Porque... Tiquinho de um, tiquinho de outro. Meu Deus do céu, uma miscelânea total, assim. Porque a minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos. 6 anos o meu pai. Aí eu um pouco morei com a Joyce, com a minha avó, colégio interno, passei por 2, fui convidada a me retirar, assim. Foi uma juventude muito conturbada, assim, né? Então, lá pelos meus 16, eu fiquei em Porto Alegre, onde a Joyce e o André foram transferidos para Caxias. Segui mais um pouco até os 19, daí com os 18 para 19 eu fui para Caxias, comecei de novo. Só que eu era um pouco de tudo, era vários segmentos, gostava muito da questão da astrologia, esoterismo. Nasci num lar católico, daí tinha mais segmentos, assim, as minhas tias. Sim. Um pouco vê o futuro, um pouco fala com os mortos. Era uma mistura, assim, realmente era uma coisa. Então, eu dizia muito comigo quando jovem, assim, não, religiões eu conheço várias, mas eu tenho a minha, eu que sei. Sim. E aí que eu fui conhecendo a Bíblia propriamente, o Senhor lá. Mas daí vamos indo, né? Tá, Sim. e o Moacir? E o Moacir, como é que foi? O começo da minha caminhada, na verdade, assim, da mesma forma, assim, a gente, antes de começar, né, nos caminhos do Senhor, depois a gente vai falar um pouquinho de como a gente se conheceu. A vida em Caxias, né, creio que todo mundo já sabe, a essência ali é bem católico ali, toda a comunidade, enfim, quase que, né. Mas eu tive no passado assim, uma irmã minha que ela teve uma inclinação, ela foi buscar na igreja cristã, tal, me convidou, mas eu nunca dei muita atenção a isso, né? Até fui umas vezes, mas sabe aquela ideia quando você pensa, isso aqui não é para mim e tal. Sim. Acho que é mais fazer festa e curtir a vida, Sim. né? Porque a gente cria um rótulo de que sempre tem que ter restrições, é incrível. Tá intrínseco, eu creio, na mente do ser humano que quando tu vai buscar Jesus parece que a vida vai ser restrita. Sim. Na verdade, tudo é o contrário, né? Mas Deus sempre nos oportuniza. Então, chegou um momento que teve um amigo meu que me convidou, né, para ir para o Centro Espírita. Fomos. Daqui a pouco, uns meses depois, estou indo num lugar bem legal, o pessoal ora ali e tal. E é uma associação, né, de evangelização, que é a DONEP. Até eu queria que conheci, inclusive, até teu pai lá, né, Júnior? Vocês chegaram por ali também. O pastor André fazia parte daquela grupo de pessoas ali, né? A pastora Joyce também. Então eu comecei aí meio desenchavidão, assim, tal. E é tremendo, porque naquele momento que eu fui, eu tive uma experiência muito profunda, assim, algo muito íntimo, Sim. muito profundo. Coisa que você necessita, né?
eu estava num processo de transição de trabalho e tal, e não estava me achando muito. E eu fui na reunião, creio que na segunda, na terça-feira, se abriu umas portas para mim, assim. Aquilo me tocou. Eu disse, pá, não é de nada, né? Tu não fica muito pensando, mas tu vê que algo diferente aconteceu. Sim. Deus nos chama dessa forma. Daí eu comecei a congregar ali, né? Participar das reuniões, conhecer o pessoal, né? E até que, depois de um período, o pastor teve um chamado realmente de abrir a obra em Caxias, tal, até então. Nem sabia se a Deise existia ou não, né? E aí, outro foco, outros relacionamentos, né? Com amigos, enfim, no sentido mais geral. E daí, depois desse tempo, esse período, acho que foi, creio que um ano e pouco depois, tal, daí houve o convite, né, da gente começar a participar, até porque a gente não conhecia em essência que era ter uma vida de participar de cultos, de igreja. E esporadicamente a gente ia num lugarzinho aqui e ali, né? Daí, quando aconteceu ali, o pastor me convidou, né? Até comentei outro dia, de uma maneira de encher a vida, fui. E aquilo começou a tomar proporção na minha vida, porque o que toma proporção é quando você tem experiência, aquilo fixa, né, a tua vida com Deus. Daí eu comecei a participar, a coisa começou a evoluir, né? Naquele momento eu conheci o Júnior também. O Júnior, meu Deus. Era meu aluninho! Ele era um menininho, queridinho. Gente, a gente vê as experiências, né? Veio com o pai, com a mãe, enfim, veio um grupo de pessoas realmente ali, né? E o Júnior no meio, né, Juliana? Juliana, eu acho que nem sabia que o Júnior existia também. Nunca ia imaginar que fosse né, resgatar lá no Nordeste, né? Então, até ali foi assim, e foi legal, porque daí teve esse primeiro momento, né? Foi muito, muito legal, porque, gente, a gente não sabia nada mesmo, né? Isso na garagem. Na garagem da casa, como foi no podcast do pastor ali. Sim. Foi realmente frisado. Vocês tinham contato, assim, antes com a Bíblia? Tinham Nada. tido alguma experiência com Deus antes? Assim, em outros segmentos sempre tem uma Bíblia lá, né? Sim. A gente for ver em vários segmentos, eu mesma que participei, sempre tem uma Bíblia aberta em algum lugar, né? Mas Que não nunca serve para pegou nada. a Bíblia para Não ler e se aprofundar. Assim, na verdade, a minha avó tinha uma Bíblia grandona aberta, Sim. tinha o segmento que ela tinha, né? Mas tu vê aquilo, só aquilo aberto. Então eu me lembro que até que eu tirava o pó, assim, então era aquela coisa. E daí ali um pouquinho antes da garagem, esse segmento que era da Donep, a Joyce me convidava, eles diziam, vem, vai ter um jantar, tu nos ajuda com as crianças. Sempre o evangelismo deles tu nos ajuda. Meus sobrinhos eram pequeninos, tu já ajuda. E realmente, às vezes eu ajudava, eles iam para o jantar. Sim. E eu dizia, nossa, como eu tô vendo diferença. Então eu comecei a manusear. Só que depois na garagem eu me internei num lugar. Eu fui para um outro lugar, que era sobre jovens de uma missão. Tu se missão. internou, assim, desculpa perguntar, mas tu se internou porque havia alguns problemas com revolta? Não, como é que era? esse negócio ali, ele é uma entidade filantrópica. E daí ele não tem nada a ver com usuários. Eu era fumante no passado, mas não era sobre isso. Lá era para te aprender a Bíblia. Entendi. Princípios de meditação, o que era meditação, o que é limpar o coração, o que não sei o quê. E lá tinha teatro e atividades com crianças abandonadas, crianças de rua, E criança lá carente. começou a ter um contato mais profundo com a Bíblia. Muito profundo. Então, Um pouco mais antes- profundo. Tá, então antes lá na casa da tua avó, tu limpava a Bíblia. E lá, quando tu se internou, a Comecei a Bíblia te limpou. aprender. E a obra continuava na garagem. Aham. Então, lá na garagem Foi meio que continuava. paralelo, no caso. Paralelo. É a obra que... Então, eu vinha, porque na época eu usava aparelho, então uma vez por mês eu tinha que vir para apertar Sim. fazer a manutenção. Fazer a manutenção, enfim. Aí eu dizia, nossa, que legal, olha. E eles falavam, chegou mais um casal, outro casal. Ó, Deise, tem criança, E quando o que tu tu terminar... pensava, assim, a respeito? Eu pensava, assim, muito essa questão do jovem, das crianças. Mas tu sentia que tipo, era algo diferente, que era algo de Deus? Como é que era que tu O sentia? movimento da garagem ou o Isso, movimento que eu da estava? garagem. Sim, porque Era bem era um nítido. povo louco, com o coração ardendo, sabe? Tipo assim, não sabiam pra onde ir, mas o coração ardia, assim, tinha algo assim. Era algo legal. Não era Era só legal. um brilho no olhar, era uma mudança de vida. Sim. Sabe? Não importava, assim, parecia assim que... Não importava o que ia acontecer. Eu me lembro que eu limpava no início, eu passava o domingo inteiro pra limpar umas 50 cadeiras que tinha. E a Joyce até dizia, Deise, mas tu vai limpar 50? Vou limpar 50. Nós descia 4, 5 com as crianças. E eu dizia, eu vou limpar. Uma vez quase me matei, fiz muito sabão lá, caí na garagem. E eu limpava aquelas cadeiras porque eu pensava, não importa. Então, eu via muito essa questão de não ficar pensando, não ficar
botando coisa onde não tem, simplesmente Sim. tem um Só coração vai. aberto, só Se vai. entrega e vai. Abre o coração e vai, porque era diferente dos outros segmentos que eu tinha Sim. ido. Sim. Eu queria Eu fazer, via eu uma queria fazer uma mudança. pergunta. Vai fazer várias, né? Deu pra ver, né? Eu queria fazer, Vamos lá, eu vamos vou até fazer. Vamos Vamos armar fazer. aqui. Estamos em 2025. Já estamos prontos. Já estamos numa nova história. É. O Moacir falou que veio de um lar mais católico, mais Católico. assim, como eu posso dizer, mais reservado, digamos Isso. assim. E você veio de um lar onde perdeu seus pais. Não tinha um lar. Não tinha lá. Pois é, eu queria tocar nesse assunto. Como é que foi crescer ali com a ausência dos pais? Como é que era a tua vida naquele momento? Você foi aquela criança que cresceu com revolta por não ter os pais, se perguntando por que aconteceu? Como era a Daisy naquele momento? Olha, dos 2 aos 6, o meu pai ainda era vivo, né? Sim. Quando eu faleceu a minha mãe, dos 2 aos 6. Então, eu me lembro que tinha questão madrasta, meus irmãos estavam em casa. Essa parte, ela é um pouco obscura na minha mente. Algumas Sim. coisas, porque eu era pequena. Então, dos Pequenininha. 2 aos 6, eu não tinha mais... Assim que teve a morte, o falecimento do meu pai, aí foi um divisor de águas. Porque daí me mandaram para minha avó. A minha irmã ficou sozinha em Porto Alegre, para a Joyce, no caso. Porque ela tinha 18 anos para 19, então ela foi trabalhar, porque ela tinha um sonho de nos trazer morar com ela. E enfim, ela fez isso depois. Então, eu fui para minha avó, meu irmão foi para casa de uma tia, e ali primeiro ano da escola, é fundamental que diz, né? Fundamental hoje em dia, né? A gente sou tiazona, né? Na minha época era a primeira série, segunda série. Então, no fundamental ali, eu estava na minha avó, era doído. Assim, aí eu me lembro, assim, como criança, por isso que talvez hoje eu também trabalhe com crianças. Porque eu tu entendo entende. isso, eu entendo essa linguagem que a criança passa. Quando a pessoa diz assim, o papai e a mamãe foi morar com Jesus. Sim. E eu não gosto desse termo, porque Jesus não Sim. está lá só no Sim. céu, ele está aqui, ele está Sim. vivo, Verdade. ele está no nosso coração, ele não virou, o papai e a mamãe não viraram uma estrela. Sim. Eles estão dormindo, aguardando. Então, essa questão dos outros segmentos, ela nunca te dá a questão, lidar com a morte. De uma forma verdadeira. Uma forma assim. verdadeira, Eles não agem porque é com a aquela coisa, tu verdade. vai, tu volta, tu vira, tu vem, tu vai, Sim. e o karma, e o purgatório, e não sei o quê. Eu tinha muito essa questão que eu estudava. E o dia que eu entendi, não, a morte é isso aqui. Quem morreu, dorme. Aguarda no Senhor o grande dia do... Mas tu tinha muitos conflitos internos? Tinha, porque eu não conhecia nada, ninguém me explicava nada, não havia E como era pra te lidar com esses conflitos internos? Eu me lembro que eu ficava muito, assim, eu brincava muito, né? Então, eu jogava muita bola, eu jogava vôlei. Eu descontava brincando e não Mas pensando. por dentro sempre aquele... Por dentro ficava sentimento. aquele cantinho que ninguém mexia, sabe? Aquela historinha ali que... Claro, daí quando eu via minha irmã, aí aquilo, quando eu via meu irmão nas férias, e daí no ano seguinte ela conseguiu me levar a morar com ela. Aí foi tranquilo. legal. Aí ela conseguiu uma meia bolsa numa escola de freira, que eu passava o dia inteiro lá, fazendo bagunça. Mas ficava lá. Mas eu ficava lá e de noite eu estava com ela, eu dormia com ela, eu estava com ela. Então aquilo me trazia uma paz. Daí meu irmão já estava perto, né? Meu irmão já estava por ali, mas ele foi uma fase da adolescência dele, não foi legal. E nós não conhecíamos nada. Sim. Nós tínhamos vários segmentos. Sim. Eu até brinquei com ela, eu não sei se posso falar isso, mas ela tinha um gnominho. Que toda vez ela botava naquele gnominho uma maçã ou um cigarro. E eu dizia pra ela, ô Joyce, era eu que comia a maçã. O cigarro eu não dava bola, porque aquilo... Sim. Era criança, tinha meus 8 anos. Mas, eu disse, mas a maçã sempre fui eu que comi, tá? Se tu não sabia, hoje eu tô te contando. Anos depois eu contei. E ela, mas tu era essa... E às vezes eu botava umas moedas que eu trocava no bar da escola. Porque as pessoas colocam a fé em várias Sim, coisas, várias né? coisas. Infelizmente, né? E tu já veio de um lar católico, como que era assim na tua infância? Teve alguns problemas emocionais, alguma coisa relacionada a isso ou não? Ou foi bem de boa, bem tranquilo? Teve uma base mais... Não, a base, claro, se a gente pegar um contexto também da nossa época, nada era tão simples, né? E muitas coisas inacessíveis, inclusive, né? A gente, desde que criança, até porque não tinha muita coisa também para se fazer, né? Mas a mãe era sempre daquelas que puxava, né? Ela era tudo que tu imaginava lá na igreja. As zeladoras não sei o quê, fazia... sim. Como é que eles faziam antigamente? Era um dia na casa de cada pessoa, não sei se era um dia da semana, enfim. Né? rodízio. Nas datas... E a gente participava mais daquilo ali para brincar, que a gente era criança, né? Sim.
Mas contato com a Bíblia, sim. Sempre tinha uma Bíblia aberta dentro de casa, né? E teve uma situação que minha mãe me deu uma Bíblia, né? Quando eu era mais... Não, eu já era um pouquinho mais adulto até. Mas dentro desse período, eu nunca fui muito inclinado. A gente fazia as coisas que eles mandavam fazer. É que tu sempre foi mais calmo, né? Mas tipo assim, tinha que ir lá fazer a catequese. Tá, vamos fazer. Vamos fazer. Tinha que ir lá fazer a criança. Tá, vamos fazer. Mas no entendimento zero. Não se entendia nada, né? E aí, uma época, o tempo passa, tu não tem uma realidade, tu não tem um conhecimento, não tem uma vida disso, não tem experiência nenhuma com isso, né? E claro que o conflito interno, eu creio que ele é até proposital, que Deus deixa para que a gente vá buscar ele, né? Exatamente. Mas esse vazio sempre teve, né? Tá, Questões assim de poder, como é que eu posso citar assim? Teve um período da vida ali, da juventude já, um pouquinho mais, uma fase adulta, que a gente, vou botar entre parênteses, aproveitava a vida. Sim. Fazia o que achava. Mais festeiro. Exato. Mas tu tinha, trabalhava. família, tu tinha irmãos? Eu tenho uma família de irmãs, eu tenho 6 irmãs, mais eu, né? Uma família grande, até eu sou mais novo. Realmente. 6 mulheres. Eu sou o mais novo, então a família mais velha, né? E aquela coisa, rebeldiazinha, aquela idade da adolescência. Então a gente curtia a vida, mas voltava para casa com o mesmo vazio dentro do coração. É interessante essas questões, né? Que você não sente, não tem um lugar de paz, né? E algumas coisas tu imagina que tu quer fazer, um pouco dá certo, um pouco não dá certo. Quando dá certo, tu vê que aquilo também parece que perde o sentido, né? E as coisas que não dão certo, há sempre as interrogações, por que isso acontece. Normal, creio que de muitas pessoas isso não deixou de acontecer comigo, né? Verdade. E como foi pra tua família lidar quando soube que tu tava virando cristão? Quando tava Indo tendo pra contato igreja mais evangélica. Agora tu começa a fase, né? Que aí entra um outro conflito. Teve uma experiência positiva, né? Porque eu até mencionei que teve uma irmã minha que ela já congregava, enfim, né? E até uma situação bem legal que congregava, mas ao mesmo tempo assim houve um despertar nessa parte da família. Então o que ocorreu? Quando eu comecei a congregar, é que tu? Se tu foi, tem algo diferente, né? Porque a gente não fala muito, mas a gente sabe que fez também, né? Se o Moacir foi... E aquilo, querendo ou não, dá aquele avivamento nessa parte. E eu creio que, naquele momento também, né, ressuscitou uma chama boa nessa parte da família, né? A mãe, inclusive, depois veio, se batizou. Eu creio que o Júnior até presenciou, né? Não, e se batizou num dia rio. frio, Um dia muito frio, no lembra? Rio, até o pastor dizia, Ela, senhorinha, gente, aquilo... Eu me lembro que nós não éramos conhecidos na só igreja. conhecidos ainda. Ela dentro de um rio muito frio na cidade de se Caxias. batizar, E o André ainda usou o termo na época assim, olha, é melhor... Como é que é? 5 minutos no frio do que a eternidade no calor. E ela, pois é, Foi. verdade. E foi se batizou. senhorinha com dificuldade nas pernas, 70 e poucos. E é legal, então Foi teve bem uma legal. parte muito positiva, sabe? Claro, teve umas partes que não entenderam, né? E tem uns que ficam esperando as coisas acontecer. Mas sem problema, né? A gente não entende que é assim, faz essas coisas são assim mesmo. E a gente acaba olhando para esse lado positivo. Sim. Então, a Bíblia em si, nunca tinha aberto a Bíblia para ler, né? Até a gente não tinha um estímulo, né? A gente sabe que, infelizmente, dentro dessa linha de visão, eles não estimulam dessa forma. E eu lembro só um testemunhozinho rápido. Eu tinha uns 22, 23 anos, eu acho. Eu trabalhava já, né? Trabalhava de representante, viajava. Teve uma época que eu fui para o interior e a mãe tinha me dado uma bibliazinha, né? Ela, ali com zíperzinho e tal. O que a gente fazia? Botei embaixo do banco do carro. Minha segurança, né? A gente tem amuletos. Exatamente isso, cara. Então a gente queria uns amuletos. Daí andava ali com umas coisinhas penduradas no carro e tal. E teve uma situação assim que eu derrapei numa estrada de chão e caí fora da estrada e virei o carro de perna para cima. Não foi algo assim, mas foi um capotamento. Sim. Aquela Bíblia caiu na minha cabeça e tal. Depois eu refleti, mas isso aí não me ajudou, né? Como é que não me ajudou? É boa. Que na verdade não é assim, né? Depois a gente vai... Então eu tive esses contatos com a Bíblia antes e uma situação, eu peguei aquela mesma Bíblia, abri e li assim, aquilo tu não entende nada, né? Disse, isso aqui não é para mim. Deixei de canto de novo.
Então, assim era. Mas Deus sabe, né? Deus sabe. Quando Ele sabe o momento de nos trazer para Ele. Tu citou que a tua mãe se batizou, eu achei bem legal a história, mas, tipo, vindo de um lar católico, tinha santos? Aquelas... Tinha as imagenzinhas. E como foi lidar com isso? Tipo assim, porque a gente sabe que tem muita gente... Você é católico, tem que tirar tudo, queimar, jogar fora, quebrar. Como é que foi a igreja em si nesse momento? De lidar com isso. O recebimento. Tu sabe que foi bem interessante essa parte, Júnior e Juliana, que nunca foi assim algo que a gente evidenciou, né? Sim. Até tem um histórico, meu avô lia a Bíblia, né? O pai dela, minha avó, ela ia no missionário que tinha, né? Coisa de muito tempo atrás, que era bem restrito, tu era até julgado por fazer isso. Sim. E ali é muito muito cerrado essas questões, né? Então, ao mesmo tempo, gera um preconceito no decorrer da descendência, né? Mas sim, sempre teve envolvimento, santinho. Inclusive, eu tinha lá uns santinhos pendurados dentro do carro. E eu achei tremendo que as experiências que eu tinha, né, comigo mesmo, com o Senhor ali, nunca ninguém me falou, né, para tirar aquilo ali. Nunca chegaram a te falar assim, tu não pode pode tirar mais. aquilo ali. pecado, Claro que a hein? gente ficava um pouco constrangido, dava uma carona para um e para outro, né? Fumava um cigarrinho, escondia embaixo do tapete. Nunca ninguém falou nada, né? Eu creio que todo mundo sabia. E aí o Senhor foi te Falando mostrando. dentro da gente, por incrível que Foi pareça, Deus naturalmente, fala digamos dentro assim. do coração da Vai, gente. E fala dentro de mesmo. casa foi a mesma coisa, porque naquela época ainda eu morava com a minha mãe e tal, né? Sim. Apesar de já ter morado fora de casa, voltado para casa, várias coisas, né? Que a gente vai tentando na vida, Vai né? tentando isso. Vai tentando na vida e tu vê que aquilo não persevera, porque não é de Deus mesmo, não tem como, né? Mas foi bem numa questão natural, claro, né? Que existe aquelas menções, isso não pode, tem Sim. que ser assim, Deus não gosta disso. Hoje a gente entende que não é assim, né? Sim. Mas comigo não foi literalmente nada dessa forma. Não foi por Foi pressão. convencimento e, pai, e tu fica... É tremendo, até vou testemunhar aqui. Quando você vai botar fora algo, parece que aquilo... Você fica com medo de pôr fora aquilo. Sim. E se der errado, né? Sim, verdade. Mas mas eu tenho que ter coragem de botar fora. Você pega e bota fora. Sim. Aí a experiência te mostra que aquilo, né? O fruto te mostra que aquilo realmente é para ser feito. Aí você começa a abrir para o Senhor, né? Daí a coisa vai fluindo. Lembrando que o Gabi, ele também participa aqui com a gente. Se tiver alguma pergunta, Gabi, é só fazer aí pra gente. Pode deixar que eu tô aqui. Tá bom. Atento. Os dois eram fumantes? Sim. Vocês tocaram no cigarro, os dois eram fumantes? Eu fui fumante um período. Eu também. Mas quando vocês chegaram, tipo assim, na igreja, vocês Cheguei eram? fumando. E aí não teve nenhuma... Não Ah, sentiu? não pode? Ah, tá em pecado? Não teve nenhuma acusação desse tipo? Ali na garagem, não. Até Deus usava muito o André com muita sabedoria comigo. Ele dizia, não, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar graça. Mas uma vez eu tinha ido num grupo de jovens, num outro lugar, e cheguei com cheiro, e uma moça disse, não, essas pessoas que vêm fumando pra igreja, eu olhei e pensei, querido, se tu soubesse que eu fazia uma semana atrás, esse era o menor dos teus problemas hoje. Tipo assim, eu cheguei aqui com toda a minha fé que eu tenho, um pouquinho que eu tenho. Porque as pessoas vêm como estão. Como estão. Tem que vir como está. Como está. A gente não consegue, né, vestir uma... Então eu entendia isso, porque eu vim como eu tava. Eu não tinha uma doutrina, uma coisa. Tu já era batizada? Quando eu fui pra Isso, garagem... nesse Eu me processo. batizei um pouquinho antes do André virar pastor ali, porque ele estava indo numas igrejas, assim, porque tinha esse negócio ali dos homens de negócio, e ele disse, Deise, vamos lá, que tu tem que começar uma nova vida, e eu brinco que eu fui uma experiência dele, né? Que deu certo. Ele brinca que eu era o entulho, é uma verdade isso, porque, né, a gente casa e o que vem junto é os entulhos. Daí ele disse, ô Deise, vamos lá ver pra te se batizar e tal, não sei o quê, porque a gente já tomou banho de um monte de coisa. E o batismo é limpo. Eu me lembro que ele só me dizia que a água era limpa do batismo. Porque realmente a gente tinha tomado banho de tudo que era coisa na vida já, e nada resolvia. Deu, tá. Aí cheguei lá e o pastor disse, não, a irmã espera mais um mês. Eu pensei, tá feio, né? Tá feio. Eu dizia pra ele, tá feio, porque, é muito pecador, né? Porque me fizeram esperar um mês. Claro que hoje em dia a gente entende que venha como está, não tem uma... É isso que um eu mês queria não ia chegar nesse mudar. ponto. Então por isso que eu também já cutuquei, já falei. Porque daí no dia do batismo até chegou, aquilo me gerou mais ansiedade, porque daí eu comecei a ler a Bíblia, me deram uns livros, que era Divina Revelação do Inferno, do Céu, do não sei o quê.
Me fiquei mais louca ainda. E aí, no dia do meu batismo, choveu, assim, foi um temporal. Um dia antes de manhã, a Joyce não podia, que as crianças eram pequenas, era muito temporal, e ele foi comigo. E ele dizia, pastor, desce 2 vezes pra garantir. Só uma, acho que já dá. Né? Mas ele falava, e o pastor, não, irmão André, uma só já garante. Ele, não, desce 2 pra garantir. Eu dizia, não, tem que ouvir isso. Mas a questão do batismo é vem como está. É uma nova vida. Você vem sujo mesmo, pecador. A gente tem que tocar nesse ponto, porque tem muitas pessoas até Que às vezes tem dúvida. Que até que vão nos pegar esse assistir, gancho, né? sim. E elas têm essa dúvida, porque eu particularmente conheço muitas igrejas que tu tem que fazer um curso, Exato. que tu tem que, sei lá, se tu fuma, tu tem que largar de fumar, não pode beber, Tem que não se pode... preparar tu tem que antes se preparar. de entrar. E Antes. não é assim. É. A gente até fala, a gente sempre aproveita esse gancho para dar uma puxadinha e falar: venham como vocês estão. Lembrando, né, que a igreja que ela funciona diariamente, então de segunda a sexta você pode vir em horário comercial, precisando de uma terapia, de um aconselhamento, de uma conversa, Só quer desabafar, conversar, você venha como você está. E se você sentir no seu coração e quiser ser batizado, vem aqui, fala, a gente marca, já batiza, já afoga ali na Já dá um piscina. jeito. Só uma vez, não se preocupa, é só uma vez, né, Deise? Não precisa descer 2. Até eu vou relatar uma coisa bem legal, porque, claro, teve um período de demora, porque eu ia na Adonep, na verdade, Sim. nesse ministério. Mas o primeiro batismo da igreja, eu estava lá. O último dos samurais, viu? Pensei que era os moicanos, agora é samurai, estou evoluindo até aí. Mas, então, logo, e foi questão de, acho que do mês para o outro, comecei a congregar ali, aquilo já estava dentro de mim, né? E já vão se batizar. E não tem que saber nada mesmo, porque o batismo é crer, né? É crer. Aquele que crê, se eu creio. Tem uma atitude, se eu creio, vou tomar uma atitude, né? Sim. E aí eu me lembro, gente, vou relatar de novo, deixei ali no postzinho ali do pastor. Primeiro batismo, marcamos o ponto de encontro na casa do pastor e tal, era tudo na garagem do pastor, na casa do pastor, a irmã Joyce querida. Né? E aí, vamos lá, tinha os irmãozinhos ali de apoio e tal, chegamos lá, tinha um irmão de terno e gravata. Para ir pro batismo. Nossa, será que tinha que vir mais ajeitado? Mas não, daí foi ali explicado e tal. Mas assim, às vezes a gente cria muitas barreiras, obstáculos na nossa mente. Gente, é simples. Deus é simples. Crer é nova vida, né? Claro que ali, você sai dali, é uma benção, fica uns dias numa paz assim incrível, né? Claro que ali você deu autorização, tudo para Deus te... Depois a gente entende, vai ter os processos, tudo certo. Mas não é ponto da gente se preocupar, né? É ponto da gente desfrutar realmente daquilo que Deus tem. Então é tremendo, né? Quando a gente até experiencia sem ter um complexo limitador na nossa mente. Isso é legal. Então deixar essa dica, né? Eu quero me batizar. Se batize, é isso aí mesmo. Vamos se batizar, glória a Deus aqui. Depois tu vê no que vai dar. A igreja tem aqui, essa tudo procuração pronto. para quem é o dono, né? Isso. E eu até falo assim, quando eu me batizei, eu falo assim, nossa, eu queria me batizar todo dia. Todo dia, porque é uma sensação, é uma coisa incrível que é inexplicável. A paz que não tem entendimento. E eu falo assim, meu Deus, eu queria me batizar todo dia, porque é muito bom, tá? A Bíblia diz um só, não vai precisar de novo. Não pode ser de novo. No entanto, que no primeiro batismo da igreja eu não estava. Eu tinha ido a Porto Alegre dar uma volta no Egito, acho. E aí... Ela estava orando por mim já. Aí eu dizia, André, mas eu posso me batizar de novo? E ele, não, o batismo é uma vez só. É uma imersão. E a procuração foi passada uma vez só. Daí só o senhor vai te trazer de volta logo. Daí jogo. Na semana seguinte estava eu chorando de volta lá já. Tava tudo certo. Tu teve muitas idas e vindas assim na igreja? Tive, no início eu tive. Eu dava umas desculpas que não tinha muitos jovens, que, sei lá, o que eu queria, dar pirueta, acho. Tá, e quando foi que te pegou assim mesmo, que tu falou assim, não, agora é pra valer, eu não quero, não cansei disso, de sair e voltar, eu quero ficar na casa do pai de verdade. Teve um divisor de águas mesmo, e foi uma dessas idas a Porto Alegre, até uma amiga minha, que depois ela conheceu o Senhor, trouxe ela pra igreja, depois ela voltou, foi uma experiência até bem marcante pra mim. Essa minha amiga, até ela era de um segmento bem ferrenho, desde a infância total. Ela veio, se batizou, aceitou o Senhor, voltou lá
E até as entidades do lugar onde ela estava mandaram ela sair do recinto, mandaram ela embora. Você não pertence mais aqui. E ela me ligou, desde o Eu disse, mas claro, tu conheceu Jesus aqui, tu começou uma nova vida. Mas depois ela voltou e daí onde ela morava se envolveu no tráfico, morreu até essa moça. Mas quando eu ia a Porto Alegre, ela me mandava embora. Chegava lá e brigava comigo. Tu vai embora, que não é mais o teu lugar. E me botava no ônibus e eu disse, olha só essa louca. Vim visitar e mandava embora. Então, Deus tinha a sua multiforme. E numa dessas vindas, eu me lembro que eu vim embora. E eu disse, não, chega, deu. Eu vi que aquilo Deus dividiu. E aqueles amigos até nunca mais. Tive um contato ou outro, assim. Uma até tentou uma vez vir. E foi muito engraçado. Ela veio para passar o fim de semana. Eu não era casada ainda. Esperei ela, né? Tava tudo bonitinho. De repente, deu umas 2 horas, ela tava chorando. Eu disse, tu não é mais a minha amiga. Eu disse, não, mas eu sou tua amiga. Pensou comigo, né? Não fiz nada. Tu não é mais a mesma que eu conheci. Pera, então tá, vou ter que te falar. Eu não sou mais mesmo. Eu sou uma nova pessoa. E toda vez que aquela velha mulher aparece, eu quero mais é que ela vá embora. Porque ela só me levou para lugares ruins. Sim. E ela pediu para ir embora, foi embora. Tivemos um contato ou outro no WhatsApp, tanto que ela não conhece minhas filhas. Mas foi uma pessoa que nós moramos na mesma casa, assim, que era minha amigona. Então, eu vi, assim, que Deus separou. Realmente, ele me deu um... Sim, ele sempre cuidou de ti, né? Ele disse, minha filha, vai agora que tu tem um novo... Tem um chamado. Um novo chamado, uma nova história. Teu príncipe tá lá em Caxias. Estava lá, meu príncipe. Aproveita, conta pra gente como foi aí o encontro da princesa. Nós estávamos na mesma igreja, sim, né? Só que ele era uma pessoa mais séria, eu lá dando pirueta com as crianças. E tava tudo certo. A gente ia no mesmo grupo familiar, às vezes, né? O pai dele, nós íamos muito ao grupo familiar, chegava... E o pai dele era muito engraçado, que teu pai dizia... o irmão Moacir. E eu, para. E o pai dele dizia, o teu pai era meio casamenteiro, eu acho. Olha, o irmão Moacir, o irmão Moacir é muito sério, um homem respeitável, né, capaz, eu aqui bem doida. E ele sério, e ele sempre muito alinhado, muito arrumado. E eu dizia, nossa, né, não, tá. E aí, numa das vezes, nós viemos aqui pra Cachoeira, num carnaval, um encontro. Quanto que tinha? E eu tava sem dinheiro pra variar. Aí o André disse assim, pega a carona e vem com o seu Ivan, que o seu Ivan vai vir de carro. E lá em Cachoeira eu dou um jeito, tu fica na casa com a gente, que acho que a gente vai ficar numa casa lá, vou arrumar uma casinha, tá bom. Daí tu ajuda lá. Tinha só o André que tava por aí e tal. A Gabi tava em outro lugar com a avó. Tá, só que quem estava na carona do irmão Ivan? Não, era o contrário, eu vim de carro e o Ivan veio comigo. Isso, mas é que o seu Ivan ia vir de carro, daí tu veio com o teu carro. Isso, acho que foi. Bom, daí... mas mudou e estava junto. Mas como eu achava ele muito sério, isso tem que contar. Ele era muito educado, muito... Eu me joguei atrás do banco, ronquei a viagem inteira, viemos pra cá. Chegou aqui, o seu André disse assim, vamos ficar na mesma casa. Se apaixonou pelo ronco. Vamos ficar na mesma casa. Eu pensei, ainda ficou os irmãos, perdi meu quarto. Tá bom, dormi na sala com meu sobrinho, tá, e jogando bola, e brincando ali. Sempre gostava muito de dar volta das crianças, aquela coisa. Até fomos num lugar que tinha um tobogã, eu brinco que eu... bico, e eles tudo sério, tudo educado. Eu pensava, gente, eu não tenho jeito, eu pensava. E a Joyce e a Daisy mais calma, que nada. E nós ia no mercado e fazia compra e botava, e ele tirava do carrinho. Eu pensava, mas esse irmão, que sério ele. E aí o seu Ivan, que eram 4 dias, 3 dias que nós íamos ficar. Claro, a gente tava comprando fardos e um monte de coisa. E ele tirava nossas coisas do carrinho. Eu pensava, nossa, mas esse irmão é muito sério. Não, 4 dias... Um fardo e meio de leite, um fardo de Coca-Cola, mas vão ficar... Eu tô de férias, eu vim só numa reunião da igreja. Eles, não precisa assim, gente. Mas enfim, daí ficamos na mesma casa, ronquei a noite inteira na sala. Vocês estavam no mercado, aí tu botava as coisas no carrinho e ele tirava. Vamos lembrar que o Ivan é bem sanguinão também, ele tava junto nessa. E aí algumas coisas do seu Ivan botava de volta no carrinho. Não, nós vamos levar sim. E eu disse, gente. E o seu Ivan, não dá bola pra ele. Não dá bola que nós vamos levar. Aí depois até o seu Ivan, ele é muito querido, amigo nosso. Um beijão pra ele. Beijo pro seu Ivan. Ele disse, vocês me usaram como chá de vela. Vela. Porque daí na volta de lá,
Eu ainda brinquei com ele. Eu disse, não me lembro que ficou alguma coisa no carro, perdendo as coisas, derrubando. Deixou, né? Ele disse que eu Não tem deixei. motivo pra disse depois que eu ligar. Tá bom, o senhor deixou, o senhor Aí ele deixou. disse, eu te Deixou. entrego no final do culto, isso lá em Caxias. Eu vou comer um cachorro-quente. Cachorro-quente que nós íamos muito lá, que acho que a Juliana já foi, conseguimos te levar, né? Já. E aí eu brinquei. Deixa que eu pago. Mas eu não tinha dinheiro nem pra mim. Aí paguei, me lembro até esqueceu essa hoje, história. a água tônica dele, minhas últimas moedas, pensei. Água tônica. Ele nunca mais tomou água tônica. 20 anos de casado. Nós temos 20 anos de casado esse ano agora. Parabéns. É boda de quê? Pesquisa aí, Gabi. Não 20. é pratas ainda. 20? 20 anos, vamos ver. Acho que é de bronze ainda, né? Mas pode ser uma prata aqui também. Pode ser uma prata aqui. Aqui, ó. O ouro tá aqui, pode ser. Aí, naquela noite paguei as moedas, pensei, amanhã como é que eu vou ter dinheiro pra comprar pão? Ô, André, me empresta um dinheirinho que eu fui comer, ontem comi a mais. Tá bom, Deise, te empresto, passa aí, tá? Me deu, não tinha Pix na época, me emprestou um dinheirinho, depois paguei ele. Eu paguei, viu? Não, mentira. Pagou? E aí, ali a gente começou meio que conversar um pouquinho. E em 2 meses, nós namoramos, noivamos e casamos. Viu? Mas, Achei que eu tinha sido rápida, não. Não, foi rápido, porque eu não. brinquei no Boda meu de- cinema. Bodas de porcelana. Oi, Aí, tem que ó, cuidar pra não você não- quebrar, né? Vai quebrar. Cuidado. Porcelana é delicado, né? É. Não, sabe que foi bem interessante dar uma pincelada aqui nessas histórias que a gente conhecia já há tempo ali, né? Tempo, acho que uns 3, 4 anos, né? Ainda e vinda, minha vida, trabalhava. Né? O pessoal ali evangelizando, correndo, né? Mas o fato de ser sério é o meu jeito. Não tem Sim. muito o que Sim, fazer, né? perfil. Meu perfilzinho aí. Aí foi... E nesse meio aí, realmente, a gente veio pra Cachoeira, mas não tinha uma intenção, assim. Eu ia perguntar se Não, como é que já tava a não- vida de vocês, vocês se imaginavam? Não. ver um Não, de forma relacionamento? alguma. Não, de forma alguma. Foi uma coisa muito... Eu criei, assim, Natural, muito assim, louco, assim, normal. até É que eu porque... lembro que eu era criança e a Deise era 1000. Sim, Eu era, que bom. Tá, que agora tu é adulto Desde e a que é Deise profeta. continua 1000. vamos profetizar. Ele profetizou, eu tô mais Vamos tranquila. Não, mas é porque tu não conheceu ela quando eu conheci. Ela diminuiu. Eu tô veinha. Mas eu digo porque assim, a Deise, ela morava do lado da nossa casa praticamente uma época, né? E a Deise saía de manhã, sei lá, ela saía 1000, voltava 1000, daqui a pouco passava 2, 3 dias não aparecia, que ela tinha ido fazendo não sei o quê, tal, ia pra Porto Alegre. Porto Alegre, ela era voltava. muito a 1000. É. Imagina tu viver um relacionamento no meio daquela... Daquele a 1000 daquele todo. milhão. Logo que a gente casou, ele estranhou, porque eu trocava os móveis de lugar toda hora. Sim. Daí ele disse, minha dia- jovem, assim, ó. Ainda bem que a cozinha era fixa na parede, né? Ele disse, Mas ele eu disse, até brincava. Calma, Daisy, vamos deixar as coisas pelo menos só assim no mesmo lugar, porque eu não me acho. E eu, tá bom, vou tentar, então. Daí a gente foi fazendo os móveis embutidos, pra mim não. E agora Não tem eu perigo de me- arrastar. Pra não arrastar, porque é coisa de mulher, eu acho que tu também gosta de arrastar as coisas e trocar de Não. lugar. É. Ah, tá. Eu ia perguntar Então uma sou. coisa. Como é que pode, assim, a Deise agitada, sanguínea, pra quem não depois busca entender ali os A temperamentos, proposta mas... a gente podia até ver, né? Depois a gente podia Gravar um pod, trazer, né? fazer um pod com os temperamentos. Botar Acho os que é bem quatro. legal pra vai, gente, legal. pra gente se entender. Mas a Deise Um ela é bem bate-papo. sanguínea, bem agitada. O Moacir é calmo. Como é que foi lidar, assim, Aquele no meio, relacionamento, começar um relacionamento assim, onde um é Até ligado no just- 330 e o outro é... Sabe que assim, até eu tinha um pouco mais de idade quanto a isso, né? Desde um pouquinho mais jovem. A gente tem uma diferença de 10 anos, né? E meio. Quase 11. Quase 10 e meio. 10 e 10 meio. e meio, quase 11. Quase 11. Então, claro, em parte eu tinha uma maturidade em algumas coisas, né? Mas trabalhado ali pelo Senhor, não maturidade, né? Mas teve uma situação bem interessante, assim, que estava naquele momento ali e tal, pá, né? Sozinho ali e tal. Vamos casar e tal, mas não que tu fique também pensando em alguém, enfim. Mas a gente tinha uma ideia, pelo menos vamos puxar pro lado da corda, né? Tem que ser que puxa junto na igreja, né? Porque senão Sim. é mais difícil, a gente sabe. Sim. Nada é impossível para Deus. Mas sabe as dificuldades, às vezes até tu convencer, enfim. A Deise ali, cheio, daqui a pouco, quando começou a criar, disse, legal, daqui a pouco, né? A gente conhece a palavra, eu conheço, a Deise conhece também. Isso é um ponto bem interessante, né? Que como a gente... Deus é tremendo com a gente. Vou falar um pouquinho de Deus, assim. Que nessa parte, assim, experiencial, como Ele experiencia. Porque a gente imagina, a gente cria umas expectativas, né? A Deise conhece, eu conheço, tal, tudo bem, né? Claro que a gente
com esse meio, com esses anos de convivência, por mais que a gente não tinha um convívio muito juntos, assim, a gente sabe um pouquinho da pessoa, né? Como também eu creio que ela sabia um pouco de mim, eu sabia um pouco dela, mas não é esse o que releva, o importante é aquilo que Deus tem que fazer, né? Verdade. E aí você vai, daqui a pouco, quem sabe, daí começa a ter essas ideias, né? Pô, né? Começou a criar aquele clima, mas a gente conhece a Bíblia, Aquele clima. a gente conhece a Bíblia, vamos comer. Foi cachorro quente X, eu não me lembro. Cachorro quente eu paguei. Tá, eu paguei a pizza no outro dia, tudo Depois certo. pagou a pizza naquela semana. Viu? Viu? Naquela Valeu a mesma pena. semana. Aí naquela O encontro semana foi bom. É, Não, daí viu? fomos até o André. Ah. Daí Ele não na sabia ainda que sexta-feira. vocês estavam- Não, sabia, sim, porque daí eu falei que eu tinha comido cachorro quente com o irmão Moacir. O André ficou mais E aí? faceiro, né? Então ele ficou alegre. A Joyce, sério? Sério, Alan? A Joyce- Ela não acredita, sério? E daí quando a gente chegou, o Anderson dizia, testificou, pode levar. Não, e a gente postou. muito Não, amor. olha que legal, né? Gente, eu tô com 54 agora. Tinha uns 35, acho, né, Deise? Eu tinha 24. 24, por aí, 10 anos e pouco. Gente, eu não me imaginava, né? Porque a gente olha pra trás, mas não, passada assim é aqui. Ah, ela não tem pai e tal, vou lá falar com o André, né? É a dela, né? Sim, era o paizão, Ô, né? comunicar que tava namorando. Pedir a bênção pro pastor. Peraí, mas é pro pastor, Isso, pro pai? ô. Qual o momento ali? Era a minha única É uma Foi coisa- uma bênção só. né? É uma coisa louca na tua mente, né? Sim, Uau, que nunca estranho. vi assim, que estranho isso. Daí tu vai lá, né? Foi realmente ele falou, testificou antes de falar qualquer coisa. Ai, Deus, tu vai No agora. nosso vai casamento, quem casar. chorou foi ele primeiro. Sim. E foi tudo muito rápido, Ele, né? ele Mas, chora, é. Ele, né? não, ele chorou. Aí nós olhamos, tá aí. Ele, não, tô me livrando dele. Claro, brinca, né? É. E foi tudo muito rápido, realmente, né? Foi tudo muito rápido. Mas, claro, aí é um conflito de temperamento muito forte, porque é bem extremo, né? Bem Sim. extremo. Mas, ao mesmo tempo, é bem legal quando você entende, sabe? Que um edifica o outro. Isso. Até entender, claro, né? Se falar, vai 2 dias falando, né? É muitas coisas que acontecem. Não vamos dizer, foi tudo porque eu conhecia. Não, não foi nada assim. Foi na prática mesmo, sem dúvida alguma. Às vezes querendo um ir embora de um lado, outro do outro, sem problema nenhum. Aí É vai assim. lá na A palavra já te contraria naquilo que tu É. pensa, daí você vai optar pelo Senhor ou não, né? E o nosso papel é esse. Isso é legal porque quando você se desce, Deus te Sim. sustenta, né? Então foram, sim, sem dúvida alguma, muitos conflitos, muita divergência de opinião, a idade diferente, a maneira de criação diferente, vamos dizer assim, um monte de coisa diferente, né? Eu não sabia cozinhar. Diferente. Eu não sabia cozinhar, sabia não cozinhar. sabia Não. passar. A primeira Essa eu vou calça contar. dele Não, eu não. fiz... Tá. Primeira pizza. Vamos comprar uma pizza no mercado. Legal. Pronta. Uma pizza pronta, então. Tá, a gente não sabe cozinhar. Na época, como eu corria bastante, também viajava muito. Almoçava muito fora, eu almoçava todos os dias fora. De vez em quando jantava ali, comia um lanche, uma coisinha. Vamos comer a pizza. Tá, vamos comprar, tá, legal. Eu olhei pro forno assim. Elas vêm com o isoporzinho embaixo. E tinha um isoporzinho embaixo. Acho que não vai dar certo dele. Eu acho que tem que tirar esse isopor de baixo. Sério? Eu disse, meu Deus, assim. Ô, Desba, só... Nesse ponto, né? Acho que eu fui... Vamos usar o termo. Bem criado, mal criado, né? Eu tinha a mãe e mais 6 irmãs, né? Uma melhor que a outra Elas me cozinhando. ajudavam, assim, nessas coisinhas de roupa. Não. Ah, que teste. Tenho que exaltar. Uma melhor que a outra. Minha sogra, minhas cunhadas, elas podem botar pedra na tua frente, elas jogam um salto, diz, meu Deus. Não, e É aí... impecável, qualquer coisa, desde a roupa, qualquer... O italiano tem isso em si, muito na dessas cultura questões. dele, né? E a roupinha e as dos calcinhas, trabalhadores. sempre roupinha. Era passadinha, impecável. mas- E a primeira calça dele eu fiz 10 Ah, vezes. desse, eu não sei, mas Aí ele botou a roupinha calça. jogada eu não gosto, O assim, que gosto. aconteceu com a calça? Ué, passei o ferro? Eu tinha feito 10 frisos, até que logo a calça não serviu mais e foi embora a calça. Nossa. Vai. Não, mas hoje a Deise, a gente vê assim o trabalhar do Senhor na vida da Deise, porque ela falando que não cozinhava e estava lá queimando pizza pronta. Mas hoje ela cozinha. cozinha. As crianças, muito quando ela bem, vem aqui, as muito, crianças muito, ficam muito bem. felizes. Não, A gente daí, também. aí eu fui me humilhar, né? essa Porque é a eu tinha um questão, né? conhecimento da palavra, eu tinha uma loucura dentro de mim sempre,
E eu disse, não, eu tenho a minha parte dentro do meu lar que eu tenho que fazer. Sim. E tu vai aí se eu despertar fui pra aprender, isso, né? eu fui perguntar, fui atrás das pessoas que eu julgava, que sabiam. Ó, como é que passa essa camisa? Como é que faz tal comida? Fui atrás de receitas. Coisas que eu nunca tive. Porque como eu não tive propriamente um lar, Sim. né? Tu não A sabia Joyce, cuidar quando me de um. criou, a gente era jovem, ela era jovem. Eu ficava no Colégio das Freiras e fim de semana nós estávamos junto. Na minha avó era uma outra criação totalmente diferente. A minha avó, com o meu avô ali, que foi aquele 1 ano que eu fiquei lá, era tudo diferente. Então eu disse, não, eu tenho que criar um lar. Eu tenho que Sim. fazer as coisas certas dentro da minha casa. Teve até a história de um pudim, que ele é olha só. muito doceiro, mas essa tem que contar. Essa é legal. Nós casamos e tal, e toda vez ele dizia, bah, Deise, tem um pudim que eu como lá em Vacaria, e ele é muito bom e tal, não sei o quê. Tá. Falei pra Joyce, Joyce fez pudim. Falei pra Marta do Sérgio, que é maravilhosa na cozinha, fez pudim. E aí ele provava. Falei pra minha cunhada, uma cunhada fez pudim. Falei pra outra irmã, e todas faziam pudim, 10 ovos, 12 ovos, 8 ovos, não sei o quê, cozido, menos cozido. Aí eu disse, mas que raio, que cada receita que ele prova, e isso foi passando. Ele fala do pudim de Vacaria. Deu, assim, tá. Um dia ele apareceu com um folder lá, não me lembro que o folder. Ele, ó, é esse aqui, ó, só mostrou coisa. E jogou lá no canto lá. Eu fui, peguei, liguei pro restaurante, contei uma história triste. Mas contei uma história triste. Eu sou recém-casada e meu marido comeu um pudim. Pera, minha jovem, pera, eu vou chamar a cozinheira. Chamou a cozinheira e me deu a receita. E eu fiz. E não falei. Ah, fiz pudim. E ele chegou e... É uma torta, né? Não é um pudim normal. Mas ele, provou. Nossa, tá muito igual de Vacaria. Mais um pedaço. Nossa, mas tá muito bom. Aí eu te peguei, safado. Era esse pudim de Vacaria. Depois ela Então, me contou. sério? Daí Sim, depois eu ligou. contei, né? Não, mas olha que incrível, porque... Mas, tipo, isso foi um... você vê o amor, É. assim, Isso, dedicação, né? a dedicação A da dedicação. esposa, querer construir agradar tua o vida. marido, isso é Agradar. muito lindo. Essa chave, quando vira, é legal, né, Juliana? É legal. Isso Tu é Tu vê legal vê que também era quando- diferente, é. sabe? Ele Sim. tem coisas dele peculiar. Ele é totalmente matinal, madrugador. É, eu gosto. E eu, de noite eu tô dando Jesus me fez pirueta assim, né? ainda. Eu gosto de dormir. Gente, vocês têm 2 filhas lindas e abençoadas. Fala pra gente como foi, assim, com o nascimento da primeira, como que vocês já estavam, como que vocês educaram nos princípios do Senhor. Fala pra Foi gente um planejado, pouquinho. não foi? Assim, ó, desde que a gente casou, a gente queria ter 2 filhas, né? A gente Ah, planejou isso. tudo. Nada, não Eu planejamos nada. dizia pra ele. A nossa Eu vida acho que dizia. nunca foi planejada, né? Então a gente casou sem planejar. A gente fez- Ah, E isso é legal, sabe? Porque teve uma parte legal, claro, tem o momento que ele, poxa, e agora? O que eu vou fazer com isso, né? sim. Como é que eu vou lidar com essas coisas? Então foi tudo muito assim. E a Rebeca, né, a nossa mais velha, vai fazer agora 18, em abril, Parabéns. né? E eu digo assim, a gente não planejou, a gente vai fazer 20, né? Então 19, 1 ano e pouco depois, daqui a pouco a Deise ficou grávida, assim, a gente nunca teve algumas medidas tão cuidadosas, né, assim. É porque eu esqueci. É, não tô bom. esqueci, tomava aquela coisa toda. Ao mesmo tempo, nem sei se posso ter filho. Vamos lá, né? Já estava com 36, acho que era, 37 quase. E daí eu me lembro que uma época eu estava lá para uma regiãozinha ali perto de Caxias, ali na Cidade Feliz, atendendo meus clientes e tal. Daqui a pouco a Deise tinha ido para médico, feito os exames. Estava sentindo um pouco diferente e tal. Eu achava que eu tinha uma infecção urinária. E a Joyce me dizia, não, isso é gases. Tá, fui no médico. Na minha também, disseram. Viu? E aí fui no médico, daí a médica pediu um monte de exame e tal, daí eu fui buscar detalhes, me lembro que eu... Deu positivo. Positivo, Daí, tá grávida, daí voltou a Joyce, veio o André, vamos comemorar, liga pro Moacir. Já me Ele foi- ligaram. Gente, é parece tão que eu tô louco, comemorando né? 9 Aquela notícia meses, que até a tu não criança sabe onde é que nascer. tu tá. Tu não sabe se tu volta pra cá, se tu Sim. continua trabalhando, se tu vai pra Porto Alegre, tu vai pra outro lugar. Eu disse, então tá, tô indo ali pra tomar café. Daí foi tão tremendo. E daí tu começa a ver a mão de Deus também, Sim. né? Aí nós fomos tomar um café, e eu me lembro que no mesmo dia tu No encontrou a mesmo tua dia encontrei a minha obstetra. obstetra, que é minha obstetra há Lá, mais de 20 lá anos. na cafeteria onde nós fomos tomar um café, né? Que pra adora comemorar. material do Senhor. Adora. Até hoje ela é ela a espera pessoa que nos auxilia, e ela, né? ela sobre isso. disse, Deise, eu deixei 20 minutos a mais só pra me contar
tem algum material que tu me indica, tal. Ela acabou não podendo ter filhos e ela adotou uma menina que a cara dela é muito engraçado, assim, muito de Deus o muito negócio. tremendo isso. E ela disse assim, e eu sempre falava, né? Óbvio, né? Chegava, eu cantei, né? A me costurando eu cantava. Fiz ela fazer oração comigo. E ela disse, Daisy, eu tava esperando tu vir, assim, sabe? E ela tem livros que ela devora, nossos aqui, do Fé e Café, material de adolescente, porque a menina hoje em dia é uma adolescente, a filhinha dela. Bíbliazinha, a gente Bibliazinha, né? A gente já deu. Para a filha dela. Então enfim. ela é muito sedenta, assim. E através até dela, ela nos deu uma ótima pediatra, que, nossa, foi um placar. Porque coisa a de gente Deus, não. assim. Até ter filho. tu Até não porque a precisa, gente né? sabia tudo o que fazer com criança, né? Nada. Nada, de novo. E quando eu estava grávida, todo mundo olhava, vai ser um menino. Olhavam pra mim, vai ser um menino. E eu dentro de mim pensava, não, acho que não é um menino. Alguns deviam imaginar desde grávida. Né? O que vai ser dessa criança? E de repente nasce uma menina. Eu também não sabia o que fazer. Meiguinha, branquinha. Um bebê toda meiguinha. Ela era bem fruzenta quando pequena, assim, depois. Aí eu também tive que passar por essa fase de me moldar. Sim. Porque eu era Todos moleca, nós, né? eu era Todos sapeca, e nós, ela é. queria brincar de pole, de neném. E eu disse, então vamos brincar disso, vamos embora. Então ali que eu fui nascendo uma mãe daí. E aí eu via Na verdade, que ninguém eu sabe, tinha né? que Já ir aprende no tateando dia a aquilo dia. novo, né? Sim. Que até então eu tinha meus sobrinhos, eram diferentes, eles não eram propriamente meus, ela era minha. E daí foi nascendo uma mãe, aí Se foi chorar nascendo era um pai. contigo, estava com fome, se caísse, estava doente, era tudo contigo. tudo isso E aí a gente Nosso vai, sobrinho bom, não é assim. sabe, né? Também tem 3 horas Sim. raras lá, né? Meus aluninhos hoje em dia, gente. É. O pai foi aluno, os filhos são... E assim a gente vai indo, né? Ah, vai ser uma A gente benção. vai aprendendo, né? Sim, e aí depois veio a outra. 12 anos depois, né? 12 Porque eu Tudo dizia pra programado, vai ser 12 anos. vai Não, vir eu outra. dizia, Moacir, Certinho. quando nós casamos, eu vou ter 2 filhos, 2 É, filhas, isso ela falava. um casal, não me importa, eu sou mulher de 2. E quando eu tava chegando, beirando meus 40, eu dizia, ó, e aí? Vou, e agora? E aí eu, tá, não vai dar mesmo, desisti. Aí Deus mandou. Eu queria que tocar no benção. assunto que, tipo assim, vocês são 2 opostos. Eu tenho uma experiência em casa, tipo, eu sou mais calmo também, pareço um pouco, era um pouco mais agitado. Mas também não é tão que Como nem a vocês. deles. Vocês têm um pouquinho mais, assim. Bem polarizado. Uma distinção maior, o nosso é mais próximo. Mas como é lidar com essas diferenças no casamento? Como é lidar no dia a dia, na vida? Como Porque vocês buscam auxílio, assim, na palavra? Conciliar nessa questão, né? Porque a gente encontra muitas pessoas na igreja que também passam pela mesma dificuldade. E acredito que vocês têm muita experiência nessa área. Né? 20 anos? sim. Então é muita experiência. Não, sem dúvida. E é legal vamos tentar trocar uma ideia com relação a isso, né? Claro que a gente vai descobrindo... E o foco é Cristo. Tem que olhar para Cristo antes, senão a gente também não vai conseguir cumprir aquilo que Deus tem, né? Quer seja o marido aprender a amar, literalmente a esposa, né? Não é aquele amor interesseiro que no começo ele vamos ser bem sinceros, aquele amor não sei o quê. É uma paixão, na Porque verdade. é uma paixão que tu acaba querendo suprir tua vida. Sim. Mas tudo bem, Deus não olha como a gente vai, né? Mas depois ele vai mudando essa questão dentro de nós. Então tem um período que diz, poxa, daí que tu começa a entender, tu tem, né? Não é só as responsabilidades, mas tu tem que ter a vida. Aí tu olha a tua família, daqui a pouco tem esposa, daqui a pouco já tem filhos, né? Daqui a pouco mais um filho vem, né? Mas até antes de vir a Jordana, já isso, claro, Deus vem trabalhando dentro de nós, né? Passamos alguns bocados, que nem a Rebeca, teve um momento ali que ela precisou fazer uma cirurgiazinha, isso trabalha muito na vida da gente, né? Trabalha. Então são momentos mais críticos, assim, mas Deus permite para a gente poder também, eu acho que se entregar pela fé a Ele, né? Sim. A Deus também passou por um processo cirúrgico depois, então teve um porquê também que a gente demorou. Mas, na verdade, eu mesmo já tinha desistido de ter outro filho. Eu não tinha uma expectativa, assim, até em função acho, da minha idade um pouco mais decorrida, tal, mas desde sempre tinha esse desejo no coração. E Deus nos surpreendeu realmente. Não foi nada planejado, né? Até desde brinco, terminei o enxovalzinho, perdi a esperança, parece que Deus mandou a Jordana. Mas o convívio, assim, ele é interessante, né? Mas E eu Tá, vejo vou que é muito perguntar, vocês já respeito. brigaram?
Já. Sem Já dúvida, discutiram. muitas Claro. vezes. Não, é porque as pessoas têm uma Claro. visão de que, e os casais, porque servem ao Senhor, pastores, É. à frente de um ministério, não brigam. Claro. Não, briga sim. E eu acho que o brigou conserto, sim. ele, por exemplo, se brigamos em público, consertamos em Ah, público. isso, muitas experiências É nesse muito, ponto aí. isso é algo que eu aprendi até pela questão do lado da criança. Poxa, a criança tá vendo tudo. Ela tá vivendo tudo, tá absorvendo né? aquilo ali do ambiente, e né? às vezes, né, uma pessoa, um é mais calmo, o outro toca a gasolina em vez de tocar Apagar o água. fogo, bota a gasolina. Né? O outro agora. vai e volta, né? Um quer paz, outro quer agito. Eu tenho um problema, às vezes, de não saber puxar o meu freio, voltar, porque a mulher sabe, ela tem que edificar também, né? Então, eu vejo que com o passar do tempo, isso tem que haver um respeito, né? Isso é algo que eu também fui amadurecendo, porque a gente, temos muitos defeitos, né? Eu, pelo Sem menos, de dúvida. minha parte, vejo eles muito visíveis, né? Muito expostos. Então, eu tive que ir, sabe? Questão financeira. Ele tem muito mais sabedoria do que eu nessa área. Daí eu tive que... Daisy, não é assim. Vamos por aqui, vamos por lá. Então, ir voltando. E buscar o arrependimento, buscar o perdão, buscar ser transformado. Porque não tem como tu fazer um remendo ali. Tu tem que se arrepender e voltar, né? Tem que aprender a ter um equilíbrio. Tu te edifica assim um pouco, tá? A gente vai sendo edificado, mas com a experiência, não com o conhecimento. O conhecimento é importante, mas a experiência que edifica. Sim. E teve momentos assim, eu lembro que a Rebeca era pequena. A gente discutiu ali, e ela viu, né? Normal. Explode, né? Travasa. Gente, acontece. O problema é que a gente acha que nunca vai... Acontece. Acontece. Mas a gente não pode ficar ali, né? Isso. Aí tu tem que ter a humildade de refletir lá e, poxa, não posso ficar assim, vamos se consertar. E teve uma situação que aquilo mexeu muito forte comigo. E eu fui lá pedir perdão, então. Mas não importa se você tem razão ou não. Importa a gente consertar aquilo. Daí fui lá pedir perdão para a Deise e eu disse, pai, a Rebeca. Ô, filha, vem cá. Daí fomos lá. Disse, o pai quer te pedir perdão, porque eu falei coisas que não devia para a mamãe e tal. Estou pedindo perdão para a mamãe aqui também e tal, né? Gente, ela veio e nos abraçou. Até me comovo de sei por quê. Porque eu comecei a entender que os filhos, eles não estão querendo ver se eu sou o super-homem, se eu sou o cara certo, se eu sou perfeito. Eles não olham isso aí. Não. Mas quando eu me sujeito a Deus, É. eles absorvem aquilo no coração. É verdade. Então, a vida de Deus não é minha. Eu não sou autossuficiente, eu não sou o cara bom, né? Então, a gente aprendeu isso, se sujeitar a Deus, né? Poxa, errou, vai lá, conserta, pronto. Vai ir para frente de novo, né? Não pode resistir no erro. Pô, ficar teimando, não, Deus, não. Então, foi Gente, porque se se trocar as moldar peças, que nós- o jogo é o mesmo. Então, não vamos trocar as peças, porque as peças são iguais. E ela né? aceitou a minha loucura. Casa cheia, sempre criança, gente caindo pela vela, bagunça. Um ponto bem Uma hora ele interessante. faz uma bagunça, daqui a pouco limpa. E assim a gente vai. Não, o arruma e desarruma. Isso é coisa sanguínea. Sei. Um dia a casa tá um cheiro bom. Daqui a pouco já Uma Todo paz. lugar. tocamos fogo, vamos dormir na sala. Agora que benção. Mas não era a paz de Cristo ainda. O outro dia, gente, tá tudo revirado. Você não sabe onde é que tá mais nada. Tá procurando em tudo que é lugar. Porque o melancólico é como um cego, né? Sim. Ele quer levantar, pegar a xícara que tá aqui, o pó que tá já ali, sabe a onde laranja, tá. chá. Deu um chazão, viu? Gosta? E agora não tá no lugar? E onde é que eu tô? Eu sou um pouquinho. Aí Mas sabe, eu- sabe que a gente vê essa diferença até na Rebeca e na Jordana também. Exatamente, é Que igual. as duas Sim. Não, nasceu o temperamento de um e de Do outro, outro. né? Aham, Exatamente. Igual. Uma coisa que também aconteceu na vida de vocês foi a questão de vocês assumirem um compromisso na igreja, né? Sim. Quando que foi? Como que aconteceu? Quando que vocês souberam? Como é que foi? Se Como vocês que podem vocês contar? sentiram? Fala pra gente um pouco dessa experiência. De agora nós estamos à frente. Que Deus Pânico direcionou. total. Agora o que vão fazer de novo? Senhor, não sei pra que lado, pra que Vamos, lado vamos. de novo, a gente sabia tudo, né? Não, a Rebequinha tinha 1 aninho e foi um turbilhão. Daqui a pouco tem tudo ali. Só que nós tínhamos vivido a terra da garagem, que nem eu brinco, né? Sim. Sim. Deus é que provê, Deus está no controle, Deus capacita. A gente ansiava por chegar, às vezes, um missionário para ser auxílio. Muitas vezes não tinha, algumas vezes tinha. Mas vocês tinham aquele... Porque tem muitas pessoas que... A gente sabe que Deus tem um propósito conosco. E tem muitas pessoas que falam assim... Ai,
que dia será que eu vou ser usado? Ai, que dia será que meu ministério vai deslanchar? Vocês tinham isso com vocês? Assim, vocês perguntavam? Não. Ou vocês só iam levando e... Só ia E aí, eu. do nada... O importante era estar na obra. Eu ia levando, de fato. Até porque ali era um Mas não convívio. sentia por dentro que estava chegando um momento... Eu nem sonhava. Assim, ó, Júnior, como é que posso te dizer? Sabe, bom, tu viveu aquele momento, né? Um momento bem... Daí o pastor André foi sendo chamado para cachoeira, aquela coisa toda. Aí, claro, a gente estava ali, vamos dizer assim, bem numa linha de ajudar mesmo, de ajudador ali, né? De Enfim, apoio mesmo. povo de apoio, e não só nós, como outros irmãos estavam ali nesse apoio, né? Inclusive, o teu pai foi uma pessoa que sempre esteve ali na frente também, né? Só que eu acho que na época vocês já estavam no Maranhão, estavam lá para fora, enfim. E aí, até em função do André vindo, ele tinha que deixar alguém, deixava às vezes cuidando do culto, de repente deixava outro irmão, aquela coisa toda. Aquilo começou a criar uma proporção, né? E literalmente nesse aspecto, nós tínhamos esse temor no coração, porque a gente sabia que se Deus quisesse, era Deus, não. Né? Sim, Então, não, se Deus chamar, amém. Se Deus não chamar, tudo certo, aquilo que realmente Ele quer. Então, a gente tem essa base, né, da obra ser de Deus, isso funciona, e é a realidade que a gente vive, né? Então, foi tomando uma proporção tal, claro, a gente vai ficando um pouquinho ansioso, mas a gente lida com isso. E depois chegou, né, eu acho que um período, claro, nesse tempo a Beca já tinha nascido, nós já estávamos casados, enfim, já estavam, né, tocando a vida ali. Aí foi nos comunicado, eu creio que, né? Então, mais uma nova experiência ali também, né? Porque quando muda isso, muda um contexto também, né? As pessoas estão acostumadas de um jeito, as pessoas não têm o mesmo jeito, então tem outra maneira também de Passa se até por arrumar uma as certa coisas. rejeição também, porque É. o André tem uma peculiaridade, mas você tinha a gente outro tem jeito. outra, Sim, tal, eu queria né? chegar nesse ponto É, também, de e perguntar isso vai como foi ser... essa transição, como foi para muitos irmãos lidarem, porque o pastor tem um jeito, o Moacir tem outro. Exatamente, né? A gente, vida que segue, vai indo, Vai né? indo, Vai vai procurando indo, se humilhar claro. mais. Isso. Toda vez que a gente se humilha mais, Deus nos dava graça. Até hoje é assim, né? Até hoje é Porque assim. Como sempre o pastor vai ser, sempre né? fala, né? Não é um cargo, é um encargo, né? Que é um serviço que Deus te Só que confia. algo que nós sempre tivemos em comum, que a gente sempre aprendeu e sempre teve, é que não importava onde a gente estivesse. Eu, pelo menos dentro de mim, eu via, não importa se hoje eu tenho que limpar o chão, mas eu tô na escolinha, daqui a pouco tem que ir lá compartilhar, daqui a pouco, sei lá, tem que o que tiver que fazer, fazemos para o Senhor. Amém. Sabe? Essa Quer pois parte vivamos sempre- ou morramos, somos do Senhor. Amém. Não importa onde eu vou estar, se eu vou estar na vitrine, se eu vou estar lá no bastidor, eu até gosto mais do bastidor porque eu sou meio atrapalhada às vezes, né? Porque tu tem que ter no coração aquilo, poxa, tudo que eu fizer é para o Senhor. Quem tem que ver é Ele. Não me importa o que as pessoas vão ver. Claro que eu vou procurar não ser pedra de tropeço, né? Tipo, se o meu jeito faz, né? Alguém Então tropeçar, vou ter que rever, né? Vou me humilhar, vou rever, vou mudar, não moldar, né? A gente não consegue se moldar assim, né? A um ser santo. É que tem que vir de dentro para Tem fora. que vir Tem de que vir. dentro, né? Então eu via muito isso, mas já tinha uma estrutura indo na igreja. Até porque assim, a gente também, como os cooperadores. isso, junto. e na época ali a gente fazia de tudo, né? O pastor estava ali, a gente cuidava da portaria, daqui a pouco ajudava a limpar o chão, era bem legal essa dinâmica, sabe? E como que Daqui foi a pouco a gente estava ali chamado por uma palavrinha, daqui a pouco estava aconselhando as pessoas, era bem legal. Então, querendo ou não, se criou uma base legal também antes, É né? sempre dinâmico. Mas tudo é uma novidade. Vai, pergunta. E eu acredito, assim, que... Na verdade, é uma observação. Eu acredito muito que estar à frente é exatamente isso. Ser É sério. você... Porque Servir as pessoas primeiro, né? Servir primeiro e servir em tudo. Tudo. É você ter esse entendimento, porque as pessoas às vezes se engrandecem, né? E vocês, pelo que vocês estão falando, não. Vocês aprendem que, mesmo estando à frente ali do Ministério em Caxias, vocês são servidores dos irmãos, Exato. né? E esse é um bom entendimento para as esse é pessoas. entendimento. Depois nós passamos por um processo de um renovo, de uma transformação, que faltaram pessoas, faltaram membros. E a gente se olhou, bom, se a gente não fizer, temos Ninguém que vai fazer, fazer. tem que Ninguém vai fazer. fazer. Aí eu fui para a escolinha, fui para o outro, eu dei ajuda, limpa a ceia, limpa o chão, vai. Aí olhamos para a Rebequinha, tínhamos ela, minha filha, vai pegar um violão, vai tocar, faz alguma coisa, sabe? Ela Que nem tentou o o Júnior teclado, fazia, não né? deu. Querido. Aí daí Deus foi derramando, daí depois de um tempo conseguimos pagar uma aulinha, ela foi fazendo aulinha, se Deus quiser, depois esse ano vamos ver como é que vai ser, se Deus vai prover um professor ou não.
porque tu via a necessidade, entende? Sim. E os cooperadores estavam ali, mas eram poucos. A seara era grande e os ceifeiros São eram poucos, poucos. E são poucos, às vezes. Então, a gente se alegra muito quando chega um ajudador. Claro. A gente procura que cada vez os talentos dele vão mais para fora do que enterrar. Isso. Pelo contrário. Há alguns dias tu liberou um estudo na igreja e teve uma questão que me chamou a atenção, que tu falaste ali também na parte financeira, que muitas das vezes acontece as dificuldades. E a gente sabe que aqui na igreja a gente não faz o uso do famoso coador de café ou do... Ai, gostei ou desse do termo. Os sapatos. ou não é por Sapato. imposição, né? Ou melhor, por exposição, porque eu acho que isso é uma exposição. É verdade. Na verdade, tu faz conforme tu sente, né? E lá em Caxias não é diferente. Não é né? diferente. Lá não é cobrado, não é pedido, não é passado. Mesmo Como que foi lidar nesse momento, quando vocês pegam ali e assumem a igreja? E eu sei que para um casal, como vocês, com as dificuldades, com tudo que a gente passa no dia a dia, como é lidar quando você vê as necessidades da igreja? E muitas das vezes você tem que tirar do seu ali, você tem que tirar... Você prioriza a igreja, né? Sem Como é que é dúvida. lidar com isso? Doído. essa... Porque é muito doído. Porque eu imagino, assim, as coisas de Deus numa tecnologia boa, em coisas boas, o melhor, sabe? A casa de Deus com zelo, com cuidado, sabe? E a gente vê muito descaso nessas partes. Às vezes a gente vê as pessoas, chegam no culto, vou usar 10 copinhos de água, um exemplo mínimo, básico, tá? Vou no banheiro, vou limpar, vou usar todo o rolo, vou cuspir no chão. Gente, as pessoas não têm um zelo, um cuidado. E isso também é na parte financeira. Nós gostaríamos de ter lá, sabe, instrumentos bons, coisas boas na vida da igreja, sabe? Um microfone bom, uma acústica boa, um negócio assim com melhor. Não Porque que a gente- seja para exibir na igreja, Não, mas sim mas- porque é para o pra Senhor. Instrumento Não pro o Senhor, resto. exato, né? O problema é que vem muito resto. Às vezes a gente vê, pega uma doação. Sim. Um exemplo, umas roupas. Dá as roupas velhas lá. Isso. Mas não me dê roupa velha, não me dê coisa, sabe? Não, as pessoas dão muito resto. Até a própria questão do dízimo é muito deturpada. Não precisa dar dízimo, não precisa ofertar. Não, precisa tudo. Tu precisa ter um coração alargado nessa área. Claro, de saber, a gente não prega, né? mas Mas até que nem o teu pastor falou, mas acho que tem que pregar mesmo, porque não é a questão de querer cobrar. A pessoa tem que É ter que não- porque entendimento, no né? mundo a gente vê as pessoas com muita... Não invejando a tecnologia ou as coisas que as pessoas usam, mas, tipo assim, Tem mais prudência com as coisas. tem o prudência, tem natural do recurso, que- tem... Sim. E às vezes é tão doído, às vezes, pra te comprar um microfonezinho, um violão novo, sabe? Se Tudo tu- é justinho. tudo é muito justinho. Glória a muito... Deus, assim, ele Entendemos nunca... bem, né, Gabi? Deus não deixa faltar. Entendemos. É nessa questão. Glória a Deus nunca deixou faltar. Sim. Claro, Ele a deixa gente- faltar, a gente somos Hoje tem uma agradecidos. maturidade, a gente tira um trabalho aqui a nossa parte. Se eu tenho que trabalhar em mim também, senão daqui a pouco, se Deus dá vontade, a gente vai onde não vai, não é, né? A gente vira um poço de soberba também, não é isso que Deus quer. Então a gente vai, ora, tem que orar. Deus dá na medida, nunca faltou. Glorificado seja o Senhor. Teve um momento que a gente fez uma transição de espaço, que o Júnior conheceu o antigo espaço, né? Reestruturamos ali, não está bem finalizado, mas foi investido bastante, o Senhor honrou, né? Nunca faltou, mas ao mesmo tempo nunca teve uma folga assim para dizer, vamos investir, eu tinha vontade de dar uma reestruturada na igreja, fazer uma coisa legal, comprar uns equipamentos, né, mais modernos para fluir mais. É restrito, essa parte não dá para dizer que é solta, que não é mesmo, né? Mas já teve momentos em que você teve que tirar do seu para cobrir a igreja? Teve momentos assim que a gente foi bem justinho, né? Que chegou assim, daí tu vai bem pro joelho, ora, e o Senhor dá umas graças, sabe? Não literalmente chegar a bancar a estrutura, não, mas participar sem dúvida, até porque eu trabalho também, né? Eu trabalho, a gente sempre busca assim também, eu creio que Deus quer que a gente tenha um equilíbrio nisso. Às vezes, tem vezes que a gente dá uma desequilibrada, quando vê estar mais focado no lado que no outro, daí. Mas, sem dúvida, a gente participa também, tem que dar o exemplo, né? E como é lidar Mas assim? chegar assim, lá em Caxias, objetivamente, assim, chegar, eu tive que bancar a estrutura, nunca aconteceu, Não, né? sim, Sempre a coisa aconteceu, Mas mínima. teve que Ali, completar. daqui a pouco teve a reservinha, daí foi a reservinha, porque... E Mas como é bem lidar tranquilo. no casamento quando acontecem situações como essa? Porque, por exemplo, às vezes tem um que é mais
Aberto, Aberto, não outro controla, é mais fechado. outro Um é mais vai, desesperado e o outro é já mais é mais pandural. tranquilão. Como Não, que é? Bem isso, sabe que isso aí é um desafio, né? Nós aqui, por exemplo, eu tive problemas no passado já nessas áreas, assim, antes de conhecer o Senhor, assim, aquelas questões de descuido, quando vê, Sim. fica lá no vermelhinho, não é legal, né? É uma coisa que tira muito a tua paz, né? Sim. Querendo ou não, tem que lidar com essas situações. Então, uma coisa que eu aprendi poxa, né? Tem que ter meus limites também, até e a partir daí tem que buscar do Senhor, tem que ter esse domínio, essa administração, né? Sim. Tem que ser feita. Na vida pessoal e na vida da igreja é a mesma Sim. coisa. Claro que hoje a gente não toma para si, tem que ser assim. Senhor, me ajuda a fazer isso. Isso eu aprendi na caminhada também, porque a gente é muito autossuficiente, prepotente, eu sei controlar, eu sei administrar. Na verdade, a gente não sabe, né? Na verdade, Deus me ajuda, né? Mas quando a gente eu vejo assim, tu vai sentindo as coisas. Poxa, Sim. a coisa não vai, né? Não é por aí que não vai dar certo. Aí tu freia um pouco antes. a Tu sabe Daisy- que vai ter uma curva forte lá na frente, não vai ser, Sim. né? Tentar a Deus, Não é não. mesmo Freia um assim. pouco antes. Senhor, pode ser falta de fé, mas eu também não quero ser Não, imprudente. tivemos várias. E isso eu levo na minha vida partes, pessoal, claro que passamos por altos e baixos, tem vezes que está mais folgado, A gente tem vezes que está mais justinho, Uma época Deise, ficamos de um vamos tirar o carro, pé, né? chega ali, né? Teve momentos, claro, que questão de investimento, a gente teve que reduzir um pouquinho o nosso custo de vida ali, mas é necessário. Porque isso tudo depois dá volta, né? Se a gente entende com humildade, depois a coisa volta, gente. E a questão de entender que uma passagem que chama muita atenção é aquela de Davi, né? Quando ele vai entregar do tesouro pessoal dele para a construção do templo, né? Que ele faz lá a entrega do tesouro pessoal. E aí lá na frente ele fala, mas Deus, eu tô te entregando e sei que tudo é teu. Então eu tô te entregando o que é teu, nem é porque é meu. o meu tesouro pessoal, mas é teu. Nem é nosso, é verdade. Sabe, né? a Daisy estava falando ali, me chamou muita atenção na questão, Daisy, que tu falou, da doação, vai me dar uma roupa que não presta. Que acontece muito isso, né? As pessoas fazem muito isso e esquecem até do mandamento do Senhor. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque por que tu vai dar para o outro, né, algo que tu não gostaria de receber? Não é bom pra Que ti, não é né? bom. Que não tá Exato. legal, né? Sim, as pessoas têm Que que ter... diz assim, faça para o próximo o que eu gostaria que fosse feito para ti. Claro, tem que ter iluminação, sim, tudo certo. Mas é bom a gente frisar, né? Porque senão a gente fica sempre naquela... Aquela. Até porque, assim, tá eu já tive lado. uma experiência, até quando uma das minhas filhas era pequena, eu ganhei umas roupas todas rasgadinhas. Eu me lembro como se fosse hoje agora, eu me lembrei dessa história. E o Moacir até olhou, disse, não, mãe, costurei, passei, lavei, engomei, ficaram a coisa mais bonitinha até. Remendei. Vamos ser grato, né? Vou ser grato, Moacir, amei, o Senhor me deu... Gente, não passou muito tempo, eu ganhei horrores depois. Coisas assim que eu jamais ia tocar naquele Mas nem tipo tinha de condição roupa. de Não tinha comprar. condição. Não. E aí, depois daquilo, eu me lembrei, pois é, eu tenho que ser grata com qualquer coisa que vira a minha mão. Então, aquilo foi uma experiência da minha vida, assim, que eu disse, ver toda a atual situação como que tu... Amém, Senhor, chegou algo pra mim, então me dá graça pra mim lidar com isso. Assim, claro que eu não faria isso. Sim. E também já tive problemas que fui desnivelada, que eu dava todas as minhas roupas, um dia o moço disse, ô, guria, tu não vai ter roupa nem pro inverno. Chegando no inverno, eu tinha dado todos os meus casacos do Fazia inverno. isso, gente, fazia. E dava todas as minhas roupas e botava as pessoas pra dentro de casa. E ele, calma, Daisy, vamos, né? Então, ele, dá pra ver que ele é o meu porto seguro, Ele é o teu né? equilíbrio, ele é te o meu ajuda ali. equilíbrio. E aí eu, é verdade, né? Não, tu tem que orar pra não ser a mais, nem a menos. Ter né? Daí eu, amém, vou entender. Então, a gente vai orando, vai aprendendo. Ai, amém, Senhor, tu Que a quer, gente né? tem tendência a ser largado ou ser avarento também. O outro lado então, não dá, né? precisa Claro que muitas vezes eu me senti, estou demais aqui, né? Porque às vezes a gente está meio avarentinho ali, não quer também, né? E não é isso. Deus quer trazer um equilíbrio, mas acima disso trazer a dependência. Porque Sim. E nisso o é legal equilíbrio que a um gente fruto da ensina os dependência filhos de Deus. também, né? Claro. O legal é isso que a gente também ensina. Estimular, A gente filho vê a tem que mais velha, estimular, às vezes né? ela tá, né? Vou fazer 18. Ela diz, 18 é minha carteira. Amém, vai orando, querida. Carteira de motorista, né? Vai orando já. Isso aí, esse ano tu faz só em abril. Aí a gente já se olhou, vamos ir orando. Vamos orando. E é Então, legal são essa tudo questão isso, dos né? filhos, São né? muitos. Nessa questão financeira, porque até pega uma questão de vontade, a gente não consegue dar tudo que nem que tem vontade, nem que eles têm para eles. Então não adianta, né? Isso ilimitado, porque conforme onde
o patamar que tem, né? A vida financeira que tem, sempre vai ter uma vontade além daquilo que tu pode. Isso é natural, né? E a gente fica, porque às vezes eles vêm com umas ideias, sabe que tu não vai alcançar aquilo, aí a gente ora, daqui a pouco Deus proporciona, ou Deus dá entendimento no coração deles, isso é tremendo, sabe? Eles vão daí, fazendo parte daquele processo, daquela tua vida, né? Claro, se a gente olhar naturalmente, gostaria de fazer muitas coisas, sem dúvida, olha, é só escrever na planilha, agora eu te dou várias coisas. E algo que eu achei... Mas a questão de aprender a viver em harmonia dentro daquilo que tu tá é legal, sabe? É legal. E ensinar sobre o difícil, que é mas é inveja. legal. Eu via muito isso na criança, né? Porque a criança ela tem muita tendência a se comparar. Às vezes pegou uma criança que tem mais coisas ou mais, né? E lidar com aquilo. Olha, minha filha, a pessoa tem isso. Nós não temos isso, mas nós temos que ser felizes pela pessoa e não ter... E ministrar. E eu ministrava mesmo as minhas duas filhas. Ó, e esse sentimento se chama inveja. Deus não quer que tenhamos esse sentimento lá e daí puxo já Caim, Abel, já vou bem louco, já menino. Eu não tenho muito medo de ministrar com as crianças em si, né? Sim. Não fico só na Arca do Noé, no Jonas. Lá eu vou fundo e ministro mesmo. Exato. E para que ela... Ah, é verdade. Então, ó, você vê... Ó, teu colega tem um iPhone, sei lá, que número que estamos, nem sei como é que número que você tá. O 16, 17. Amém, você não vai ter. Sabe? Pelo menos pode ter, mas, né? Até a gente teve uma experiência com a mais velha, que na formatura do sobrinho, teve aqueles almoços que fazem, né? Tinha quase 900 pessoas, gente, isso é verdade. E estavam lá vendendo rifa, aquela coisa, no almoço, as famílias. E a Joyce dizia, Beca, não, e ela precisava de um telefone. E ela precisava, o dela tava assim, ó, vocês não tem noção. Não dá tava... pra botar uma vírgula que tava entupido. Tava entupido, tu não podia botar uma vírgula que tinha que tirar 50 fotos. Tava lá, tudo lá. E ela com o seu dinheirinho. Ela tinha o dinheirinho dela. E ela muito... Aqui, não vou comprar. A Joyce, compra. Comprou o número, deu pra ela. Tá, Beca, compra. Ai, será? Isso ficou naquele será? Deram um Apple Watch. E o iPhone e mais uns monte de brinde. Sei que a nossa mesa ganhou uns quantos brindes lá. Eu, particularmente, não ganhei eu. Tá, tudo bem. Nós tava ali, curtindo, brincando, feliz, estava se formando. Daqui a pouco ela, vou comprar 2 números. O cara ainda deu desconto, sei lá, R$5, deu R$10. Comprou o tal dos 2 números. Tá, sorteio o Apple Watch. Nossa, tinha uns que tinham uma mesa inteira, assim, de números. E ela ali, com o númerozinho dela. 2 números. Daqui a pouco deu um número, tinha que tantos segundos até estar lá na frente. Aí ela, eu ganhei. Como assim? Corre! Levanta, corre! Eu ganhei! Ela chegou a dar um pânico, ela ganhou um iPhone no meio do game. Daí o meu sobrinho, o primo já pegou, já saiu correndo, já pularam no palco, já foi um... E ela quase derrubou lá. Eu ganhei. Eu disse, viu, minha filha? Quem que te deu? Foi Deus que te deu. E honrou o pai também. Mas, tipo assim, tu vê Deus fazer, sabe? Tu se nega numa área, acontece outra coisa que tu menos imagina. Assim, né? Então, aquilo foi uma graça, assim. Até o professor de música dela dizia assim, nossa, Beca, eu nunca vi uma pessoa que ganhasse uma coisa assim, nunca conhecia. Não, gente, isso é bem essa. Nós estamos com quanto tempo já de... 1h20 vai ser. Viu? Olha. Passa muito rápido. Muito Vocês rápido. sentiram passando? voando. Eu senti. Aproveitando a voz do Gabi aí, Gabi, tem recado? As pessoas têm que fazer o quê? Compartilhar? Se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar com o máximo de pessoas que puder. Isso Para que aí. esse podcast alcance mais pessoas e mais vidas para o Amém. Senhor. Aproveitando Isso que a aí. gente está indo pro final do programa, eu queria fazer uma pergunta aí, cada um responde. Olhando Começando assim, pelas mulheres. Ai, meu Deus. Olhando assim para a vida de vocês dois opostos que se atraíram. Essa frase. Entende. 2 opostos que se entendem até o fim. 2 opostos se entendem. Ficou legal. É mais 20. Ficou meigo. É 20. E olhando assim para o passado de vocês, tudo que vocês enfrentaram, tudo que vocês passaram, antes do Senhor, depois do Senhor, antes de vocês se conhecerem, depois que se conheceram, vocês conseguem ver o propósito de Deus em tudo que passaram para chegar até aqui? Muito. Com certeza. Muito. Em todas as áreas. Não teve um único dia, eu acho que tivesse dito, não, esse dia eu acho que Deus me abandonou. Não, teve tudo. Até as falhas, os erros, os tropeços, os cabeçados que a gente dá, tu tem que voltar e, sabe? E hoje consegue ver que tudo foi necessário para que Foi hoje... necessário. E Tudo é é muita necessário. misericórdia, né? Não sei, Júnior, assim... É muita misericórdia que Deus tem na vida da gente, assim, de... Uma hora tu tá cegamente em algo, tu não enxerga, daqui a pouco Deus descortina e tu, olha... Sabe que eu vejo...
extremamente propósito, claro, não olhando na questão natural também, né? Mas olhando assim naquilo que Deus transformou dentro do coração da gente, né? Algo realmente de entendimento, né? Porque a gente tem entendimento, pô, tu entendeu, né? Ah, é assim, poxa, era isso que Deus queria ministrar. E eu creio que tem muito mais a fazer, sabe? Eu não limito que a obra está pronta, né? Mas, assim, sempre deixar esse perseverem, gente. Né? Persevere. Pessoal que está ouvindo, né? Que está casado. Ah, mas não dá. Porque a gente tem a mania de querer as pessoas como a gente é e não é assim. Persevera. Tudo Deus tem, né? Tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para nos edificar, para nos trazer a realidade no nosso coração, para que a gente realmente chegue onde Deus queira que a gente chegue, né? A maturidade. Sim. Que também eu creio que a gente já desfrutou muito de Deus, mas Deus quer que a gente desfrute muito mais, né? Mais. Então tudo faz sentido e tudo valeu a pena, sem dúvida alguma, né? Amém, que glória. A gente caminhando agora para o finalzinho, né? A gente tem o bate-pronto. Uia, tá? Agora vai. Então, eu vou começar pela Daisy. Uma cor verde. E são 3 perguntinhas e é bate-pronto, bem rapidinho. Diz aí a primeira coisa que vier. A Daisy é rápida. A Daisy é rápida. Não, o teu tem que ser rápido, hein? Tá. Vamos lá. Daisy, se você pudesse jantar com qualquer personagem bíblico, sem ser Jesus Cristo, tá? Quem seria? Elias. Elias. Errei. E você, Moacir? Olha, eu jantaria com Abraão. Com Abraão? Abraão. Meu Deus, Abraão que conversa. Calma, que aceita. Mas qual é o personagem que eu falo que eu queria jantar? Com Abraão. É coisa de fleumático. Não, o cara largou... Gente, o cara largou tudo, né? 75 anos sendo justo numa terra de idólatras. Ele não tinha Bíblia. Não tinha. Não tinha celular. Tá bom, mas eu ia jantar com Elias porque os corvos não estão trazendo a janta. Pô, ele largou. Mas tu ia jantar na caverna? Ele tava fora da caverna. E aonde fosse, né, Deise? Acho que ia ter experiência. Também, Não, vou tá dizer assim, ó. Elias, tá esperando 7.000 homens. Eu gostaria né? de muitos, Tava né? Mas acho que Abraão seria quem legal. achou que eu ia jantar? O Jeremias, tudo certo. Não, Jeremias. O profeta chorão. Ia lá chorar. Ela não, gosta não. muito de Jeremias, né? Eu gosto de Jeremias. Daisy e Moacir, qual o conselho da Daisy atual, agora cristã, para aquela Daisy lá de trás, antes de conhecer o Senhor? Tenha calma, minha filha, tenha calma. Calma. Só calma, só queria que ela tivesse mais calma. E você, Moacir? Não é, meu filho. Sabe? Tá bom, é bate. Eu só queria que ela tivesse mais calma. Só a resposta. Vai, Moacir. E Pra mim você? também. Entrega pro Senhor, confia nele. Não fica te preocupando, calma. Calma. Vai dar isso certo. aí. Daisy, qual o melhor conselho espiritual que você já recebeu? Aquele que mudou tua vida. Aquele que te marcou. Olha, eu recebi tanto conselho. Fica quieto. Fica quieta e fica na tua posição. Foi as melhores coisas. Vai pra tua posição e fica quieto. E ora. Tem um detalhe, esse eu tenho que contar. Eu sei que eu bate pronto. Mas a minha irmã, se ela puder, todo dia, ela me liga, ela diz, tu já orou? Tu vai orar? Tu tem que orar. Tá bom, Joyce, eu já entendi minha posição. É orar, tá bom, tá? Então, esse é o meu conselho mais espiritual, é ficar quieta e só orar. E você, Moacir? Tenha calma, vai dar tudo certo. Até parece que eu não sei quem fala, né? É bem bom. É bem bom. Deixa eu perguntar, a gente está aqui com o Moacir, que é pastor, e eu queria que o Moacir falasse para mim um versículo que ele costuma trazer à memória quando ele está com medo. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que nele creem, confiem que ele exista. Amém. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Amém. E você, Daisy? Apocalipse 12:11. Apocalipse. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Tem esse versículo em todas as minhas Bíblias, eu acho, gravado assim na minha testa. Amém. Um versículo para fé. Para a fé, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Amém. E o teu, Marcelo? O meu...
É que a gente eu sou bem racional, né? De ter que quebrar essa racionalidade. Então eu gosto muito de entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Raiva. Tu sente raiva, Moacir? Nada. Esses calminhos, né? Sabe que a gente tem assim bem rápido, um bate e volta, né? Mas tipo assim, sim, a gente sente raiva. E até, Deus é maravilhoso, né? E eu tava tendo muita realidade com a palavra da semana, que foi a última do ano, que eu refleti nela, que ela dizia assim, é o Salmo 4, agora me esqueci do versículo 4. Estremecei de raiva, Salmo 4, procura. Versículo 4. Procura aí pra O gente. versículo- eu vou pegar aqui. Vai, Claro. aqui tá muito legal, Pode. cara. Vontade. Essa versão aqui que é legal. E eu vi assim que a gente tem que aprender a lidar, porque essas questões assim a gente não vence, né? Mas Deus, ele vence por nós, que quem venceu foi Jesus na cruz, né? Diz assim, estremecei de ira, mas não pequeis. Que a gente diz assim, irai-vos não pequeis, né? Só que a gente leva leviano aquilo, né? Não se põe o sol, não apague a tua consciência, né? Então, assim, aqui diz, estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. A gente sente, até porque é um sentimento que Jesus disse que a gente ia sentir, né? Irai-vos não pequeis. Isso está muito intrínseco na natureza, Sim. qualquer coisa nos deixa bravo mesmo. Mas não devo pecar. Então, a gente Sim. quer aprender a não pecar. O que não pecar, não expor ela. Sufoca ela lá, crucifica ela, vai lá te aquietar. Mas a gente sente. Mas glória a Deus, o Senhor tira ela também, né? Amém. E tu, Deise, quando tá com raiva? Eu tô braba? Sai da frente. Não, aí eu me martirizo porque eu pego palavras que vão de encontro com aquilo, né? Porque andas irado, porque desceu o teu semblante. Aí eu pego, ou não me é lícito fazer do que é meu, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom. Eita. Tipo, tem palavras que eu gosto muito da palavra em si, a Bíblia. A Bíblia, Sim. então eu me cravo em mim daí. Gente, Amém. a Daisy é uma graça, porque ela e meu pai tinham tantas histórias. Se meu pai fosse vivo aqui, botasse os dois. Mas eles iam se pegar no pau todo dia e nunca se pegavam, cara. É hoje, vão se pegar. Quando chegava, os dois se abraçavam e choravam. Aquela vez foi feia. É legal, mas é Nós legal saímos isso, de um né, grupo Júlia? familiar. Eu vou contar essa história, então. A gente saiu de um grupo familiar e no grupo familiar a gente brigou com a Bíblia. Ele falava uma Bíblia, eu falava outra. E não sei o que. Tinha que o raio. tomate. E daí até isso. descemos do carro, ele falou uma coisa, eu respondi, ele respondeu, eu falei outra e eu fui embora. E ele foi embora. Parecia crianças na fé, né? Sim. Daqui a pouco eu voltei e disse, agora eu vou brigar, agora eu vou... E joguei uma pedra na porta da casa dele. E desce aqui, que agora nós vamos conversar. E ele, eu tava te esperando. Eu, meu Deus, eu peguei um pedaço de pau. Eu disse, olha os irmãozinhos, cara, os irmãozinhos. Isso acontece na igreja. Na igreja. Quando Aí você é quando novinho. Na aí igreja. eu, não, vou largar o pau. Eu larguei o pedaço de pau, né? Eu pensava, tinha criança em casa. Sim, Tinha você em casa e tinha tua irmãzinha pequena ainda. Não tinha tua irmãzinha era ainda. só eu. Só você. Aí ele abriu a porta assim. Começou a chorar. A gente não ia brigar? Não, Foche. Daí se pediu um perdão. Vamos comer um cachorro quente. Aí fomos comer um Foram os cachorro quente. dois bons amigos lá. Não. Mas é porque a gente é muito infantil em muitas áreas, né? Eu via que aquilo era uma infantilidade. Aquela briga era desnecessária. Nós éramos pessoas que estávamos tentando seguir a Deus. Estava conhecendo ali. Conhecendo o Senhor e brigando com a palavra. E o Né? Senhor é Aquilo incrível. era... Acho que Deus Infantilidade. olhou... Olha só essas crianças, né? Ele não ia dar tu tá certo, Sim. né? Que nem o pai, ele ia ser imparcial, não. Mas o importante é que o Não. perdão sempre reinava. Sim, o Senhor é tão maravilhoso que foi tratando eles. E olha, Claro. que O bênção importante que é eles... prevalecer a vontade de Deus, Sim. né? E aquilo Porque a foi gente- uma libertação depois pra gente, porque daí a gente evangelizava muito, porque ele também tinha um chamado evangelista. Sim. E uma vez a gente, infantil na fé, a gente até trancou duas mulheres que vieram nos evangelizar. Nós trancamos ela dentro da casa. Olha só, ri porque lembra. A gente trancou essas duas pessoas porque elas tinham ido uma semana antes feito oração com meu irmão. E aí eu disse, ô faixa, botei meu irmão pra fora de casa, vem que nós vamos evangelizar elas.
E a gente evangelizou, brigou com a Bíblia quase, mostramos na Bíblia delas, na nossa Bíblia, não chegamos a lugar nenhum. Aquilo, Sim. eu disse, Sim. nós fizemos oração com ela e tal, eu disse, mas meu Deus, que A infantil, atitude né? foi boa. E daqui a pouco nós ia lá falar com o André, calma, vocês, calma, né, calma, ele muito pastor na época, calma, gente, calma, né, não precisam fazer, não, pastor, nós queremos evangelizar, né? E não era assim, né, então hoje em dia a gente entende até que foi falado a questão dos santos, né, Sim. não botar fora as coisas das Ah, Deus pessoas, não respondeu essa parte. Não disse que saia quebrando Lá, tudo. levava a sacola cheia. Mas faz parte. Pastor André. Gente, foi muito legal e eu queria aproveitar. O Ministério Pão da Vida lá em Caxias tem Instagram. Tem. Pra quem quiser Sim, seguir, sim. quem quiser Ministério acompanhar. Pão da Vida. Uhum, tem ali o endereço. Não sei de Tem qual, lá o mas depois endereço. passa, Tem o é. endereço, tem o endereço da igreja, tem Quem os quiser horários de visitar, tem cultos. reuniões. Qual Nas horário? quartas, às 19h30, domingo às 19h30. É, por enquanto esses dois Por horários. Então Esses você que dois está em horários. Caxias, está de passagem, mora em Caxias, quer conhecer o Ministério, Moacir e a Deise estão lá, são os responsáveis pela obra em Caxias. E eu acho que a gente chegou ao fim, né? Chegamos Foi ao muito fim. Nós queremos descontraído, agradecer. muito legal. Que o Senhor continue abençoando o ministério, tanto de mãe, de pai, de pastor, de que o Senhor mandar para vocês. Que o Senhor possa estar abençoando, protegendo, guardando vocês. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Foi um prazer estar com vocês. Tá, peraí, deixa eu fazer a pergunta. Com quem tu ia jantar, Juliana? Eu? Com quem tu jantaria? Ah, é. Bate eu respondo. pronto! Não, um dia eu respondo. Um dia eu respondo. Ele falou que era cobrão. Um dia eu respondo para É. você. Vou ter que fazer um podcast contigo. Um dia eles vão Vamos ser fazer. entrevistados, é isso aí, né? Não, e a gente quer agradecer Uma também a alegria. oportunidade, né, tal, e deixar sempre esse recadinho final, que na verdade a gente não sabe mesmo. Claro que a gente busca um conhecimento, mas a gente tem que deixar Deus fazer, né? Amém. É o maior papel quando a gente depende, Deus faz, né? Isso é tremendo. Então, no relacionamento também, a gente tem desfrutado muito disso, tem aprendido, né, realmente deixar Deus fazer. Estamos buscando, mas isso também, a igreja também, que o protótipo da igreja é o casamento. O apóstolo Paulo falou isso aí, né? Então, se a gente não olhar o casamento como aquilo que Deus quer ministrar lá, também a gente não vai entender, né? Então, persevere. Perseverança, aprender a deixar Deus fazer e Deus faz. Amém. E agradecer realmente a oportunidade e que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Amém. Quer Quer dar um Fala, tchau? tchau. Tchau. Próximo Tchau. podcast, vamos descobrir com quem a Juliana vai jantar. Então, aproveitando aqui a oportunidade, agradecemos você que nos assistiu nessa noite. Não esqueça, curta, siga, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E eu acho que é isso. É um podcast bem bom de se ouvir.